Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. Agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Sei que cada um de vocês tem uma longa trajetória de militância, de compromisso com o nosso povo. E estão combatendo todo dia na luta de classes. Quando a gente fala em fazer análise de conjuntura política nos nossos eventos, é na verdade um exercício de entender o estágio da luta de classes que há na nossa sociedade. Então eu queria compartilhar com vocês aqui algumas reflexões que nós temos feito a nível nacional, no conjunto das forças do campo de esquerda, e que inclusive, na semana que passou, nós realizamos uma plenária nacional como essa, e me alegro que vocês já estão reproduzindo essa plenária estadual, aonde nós então também refletimos sobre a situação no nosso país e procuramos coletivamente tirar linhas políticas, diretrizes unitárias que pudessem congregar essas forças populares que estamos dispostos a utilizar os comitês populares como a principal forma organizativa unitária. A gente sabe, cada um dos nossos movimentos tem a sua especificidade. Os partidos de esquerda têm essa enorme tarefa de enfrentar a luta de classes. Porém, nós achamos que os comitês populares podem ser o espaço que aglutina todos, sem abandonarmos as nossas tarefas específicas, seja partidárias, seja sindicais, seja de movimento popular ou até de igrejas, porque há setores evangélicos, há setores dos povos de terreiros que se somam nesse esforço dos comitês populares, para nós então podermos fazer ações coletivas, unitárias, que junta todo mundo. Então, queria compartilhar essas reflexões e, como o Lavo disse, uma espécie de introdução, porque sempre nós aprendemos com a classe trabalhadora, com as organizações de esquerda, que toda análise da correlação de forças, da luta de classe, tem que ser um exercício coletivo, porque cada um de nós está numa trincheira da luta de classes e enxerga a luta de classes de forma diferenciada. É como quando nós vamos num campo de futebol, para usar a metáfora sempre do futebol. Todo mundo vai no estádio, a partida é a mesma, mas depende do lugar que tu está da arquibancada, tu enxerga a jogada de maneira diferente. E na saída tu fica comentando. Então, o exercício coletivo é fundamental, porque cada um enxerga de uma forma diferenciada. E aí, no somatório, você consegue chegar a uma síntese mais aproximada possível da realidade. E é isso que eu vou procurar fazer uma introdução, para motivá-los, aqui depois nos grupos ou aqui em plenária, vocês também contribuam e montem a sua própria análise de conjuntura. Então vamos ao trabalho. Primeiro nós temos que tomar em conta o período histórico que nós vivemos. O que nós vemos agora é fruto de um tempo histórico, que nós sempre temos que incorporar na análise. E nós estamos vivendo um período histórico muito difícil, muito complexo, que é conformado por várias circunstâncias que não estavam antes dadas na realidade. Primeiro, o capitalismo está numa grave crise. Crise econômica, crise social,
crise de valores, o capitalismo não representa mais saída para as necessidades da população. Para vocês terem uma referência, depois da Segunda Guerra, de 45 até 90, o capitalismo bombou, crescia economicamente e permitia, inclusive, políticas social-democratas, que garantiam emprego, renda, moradia, né? Universalização da educação, etc. Agora, nos tempos do neoliberalismo e da hegemonia do capital financeiro sobre a sociedade, o capitalismo não oferece mais soluções para as massas. E isso gera uma contradição. Que, de um lado, os bilionários continuam acumulando muito dinheiro, né? Mas, por outro lado, há um processo de exclusão cada vez maior das massas. Então, a desigualdade social em todo o mundo nunca foi tão grande como atualmente. E no caso brasileiro, nós empatamos com a África do Sul como as duas sociedades mais desiguais do mundo. Bem, nesse âmbito de crise do sistema econômico, que enfrenta contradições estruturais, na minha opinião, insuperáveis, do lado deles, a nível internacional, o que eles estão apelando é para a indústria bélica. Por isso que os americanos precisam, para sustentar a sua economia, estimular guerra. Passaram os últimos 20 anos invadindo a Síria, a Líbia, o Iraque, o Afeganistão, o Iêmen, né? E agora estimularam a guerra da Ucrânia. Tudo isso para vender armas. Ainda que eles percam a guerra politicamente, como aconteceu. Mas a economia americana depende 48% da indústria bélica, para vocês terem uma ideia da gravidade. Também, como consequência desse cenário histórico, é que a burguesia não precisa mais da democracia, do Estado burguês clássico. E então, eles, em tempos de crise, apelaram para o fascismo, para a repressão, para poder controlar essa imensa desigualdade social. Então, por isso que em todo mundo há uma ofensiva das ideias fascistas, que do ponto de vista ideológico, pretende controlar as massas, como aconteceu inclusive aqui no Brasil. Não? E, para completar esse quadro tão duro, é que do nosso lado, frente a tamanha crise, nós estamos também vivendo um período em todo o mundo, e aqui no Brasil, de descenso do movimento de massas. Não? E isso, então, faz com que a nossa força política, que é a classe trabalhadora organizada, não atue no cenário da luta de classe. O único papel que eles deixaram para nós é votar. Não? Mas nós estamos num período histórico de descenso do movimento de massas. Vocês assistiram nessa avenida, quando se botava 1 milhão de pessoas. Faz horas que nós não botamos 1 milhão aí na avenida. Né? Isso são os sinais do descenso do movimento de massa. Bom, então essas são a radiografia mais geral, mas é ela que determina a correlação de forças particular. Então, frente a essa situação de crise geral, que atingiu duramente a sociedade brasileira, o que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil? A burguesia, para sair da crise ou se proteger da crise, deu 4 golpes antidemocráticos. Primeiro, derrotou a Dilma, sem nenhum motivo. O verdadeiro motivo era porque, em tempos de crise, a burguesia precisa assaltar os recursos públicos para ela se proteger da crise, e joga as massas na calçada, literalmente. Então, a burguesia derrotou a Dilma para pegar o Estado de volta,
implantou um governo de triste lembrança do Temer, cujo único papel era retirar os direitos dos trabalhadores, trabalhistas, previdenciários, impor a PEC dos gastos, que era retirar os pobres do orçamento, né? E por isso que a burguesia defendeu aquele governo corrupto. Depois deu o terceiro golpe, prenderam o Lula, sem nenhum motivo, a mando do FPI, como agora aparece nos documentos do seu filhote Moro. Todo mundo sabe, está registrado em documentos que ele foi treinado pelo FBI para fazer esse papel na Lava Jato, porque interessava aos Estados Unidos também aproveitar na crise, se apropriar do nosso petróleo, destruir a Odebrecht, destruir a construção dos estaleiros navais aqui da região, etc. Terceiro golpe, quarto golpe, nos impuseram um governo fascista. O Bolsonaro é um lumpen, ele não tem força social própria, ele passou a vida inteira praticando a rachadinha e ensinou para os filhos. Então ele, do ponto de vista sociológico, é um lumpen, ele não tem força própria, mas a burguesia o colocou no poder para poder sair da crise. E o que aconteceu depois desses 6 anos? Nós derrotados, com a nossa vanguarda que está aqui resistindo, não passarão, repetindo a nossa gloriosa passionária, resistimos. Fizemos o Lula livre, fizemos a campanha fora Bolsonaro e organizamos os comitês. E então, diante dessa situação, a burguesia percebeu que eles não tiraram o Brasil da crise econômica. Ao contrário, a crise se aprofundou em todos os aspectos. Frente a essa situação, e eu imagino que a burguesia brasileira mais inteligente, olhando para a fotografia da sociedade brasileira e percebendo 70 milhões de trabalhadores estão sem direitos, sem CLT, sem trabalho fixo, sem renda. 33 milhões passando fome. 14 milhões de déficit de moradia. Não precisa ser sociólogo para imaginar. Uma hora dessa, essa massa vai se levantar. E uma massa desprovida de tudo pode fazer qualquer coisa. Como dizia o nosso saudoso Adão Preto, quem está no inferno não custa dar um tapa no diabo. Então a direita, a burguesia inteligente, ficou assustada com o nível de desigualdade social, porque uma hora dessa vai estourar, né? Ou estoura pela violência, ou estoura de alguma forma, ainda que não dirigidos pela esquerda. Então, parte da burguesia se afastou do projeto fascista e veio conosco. E nós, pasmem, tivemos que recebê-los de braço aberto. Meu querido Alckmin. Então, em todo o Brasil, setores da burguesia veio conosco, e isso permitiu nós construir uma frente ampla, e isso permitiu nós derrotar o fascismo. Porém, derrotamos eles no executivo, mas os problemas da crise econômica ainda não estão resolvidos. Lá no executivo, a companheira Jandira certamente terá mais elementos, o companheiro Raimundo também. Vocês percebem todos os dias, nós recebemos um Estado dilapidado, um Estado com leis que engessam, que não dá nem para nomear o diretor de não sei o quê, que tudo está engessado. Então as dificuldades para nós aplicar um plano de mudança são enormes. E, completando esse quadro, a direita, então, que perdeu o executivo, transformou o legislativo na sua trincheira ideológica de luta contra nós. Então, o poder legislativo hoje, também não vou ensinar o padre Rizamista, certamente eles vão fazer referência, se transformou um polo aglutinador da extrema-direita. Daí veio a CPI contra nós, né?
que é apenas para fazer luta ideológica. Nós não cometemos nenhum crime, não temos medo nenhum de enfrentar os fascistas e a direita. Faz 40 anos que nós estamos lutando contra a direita, contra o latifúndio. Não é agora que nós vamos se acovardar. Mas eu não vim aqui para pedir a solidariedade de vocês. Eu vim aqui para trazer alguns elementos de análise. Tá? Bem, então, esses são os elementos principais da correlação de forças, que ainda é muito adversa para nós. E nesse quadro adverso da correlação de forças, nós temos poucas possibilidades de avançar. Uma das possibilidades é no campo internacional, da qual o Lula está jogando muito bem. Por isso que ele é o melhor de todos nós. É uma pena que é só ele. Nós precisávamos ter 70 milhões de Lula, né? Porque as mudanças dependem das massas e não apenas de um líder messiânico. Então o Lula está jogando bem, mas não basta. E aonde ele tem saído melhor é na política internacional. As alianças, as parcerias que ele tem construído, essa viagem à China, da qual eu tive o privilégio de acompanhar, foi muito importante, porque ele selou um pacto com os chineses de não usar mais o dólar, e é isso que assusta os americanos, porque se os países do sul global abandonarem o dólar, acaba o império americano. Porque eles usam o dólar como a forma de nos explorar, de explorar o nosso trabalho sem as pessoas se dar conta. Não? Assim como a burguesia brasileira, aqui tem vários economistas que eu conheço, sabe? A burguesia brasileira usa o orçamento público como forma de acumulação, através dos títulos da dívida pública. Então, para eles, uma taxa de juros alta é necessária para eles manterem o seu processo de acumulação e expoliação. E da onde vem o dinheiro do pagamento dos juros da Selic? Nosso! Nós pagamos imposto, mandamos lá para o Tesouro, e o Tesouro paga os juros para eles. E o pau mandado deles, que está lá no Banco Central, garante que a taxa de juros sempre vai ser alta, para eles se lucupletar, acumular com o dinheiro público, que não aparece, é dissimulado, as massas não se dão conta que elas estão pagando juros. Não, acho que isso é assunto de economista. Bem, então nós estamos tendo dificuldades, mas no campo internacional o Lula tem dado boas jogadas, né? Mas para nós de esquerda, a tarefa principal é que nós temos que seguir organizando a luta de massas. Sem luta de massas não haverá mudança. Não? É verdade que as lutas de massa e o reascenso não é um passe de mágica. Nós 5 aqui decidimos, semana que vem vai ter uma greve geral. Não é assim. As massas têm o seu tempo também de amadurecimento, de conscientização, de entendimento da luta de classe. Mas nós que somos a vanguarda, e digo isso não como exibicionismo, digo isso como responsabilidade. Nós que somos a vanguarda da classe, temos uma enorme responsabilidade para seguir estimulando todo o tempo a luta de classe, a luta de massa. Porque sem a luta de massas não haverá mudança. Nenhuma parte do mundo. Até no céu, quando a comida é ruim, a turma faz uma grevezinha, daí os anjos melhoram a comida. Então, a luta de massa é o motor da história. É ela que promove as mudanças. E nós não podemos recusar essa tarefa histórica que nós temos. Segundo, fazer formação política. Porque nós estamos convencidos, e percebam, o centro da luta de classes hoje não é na disputa do salário, é na luta ideológica. Esse que é o centro da luta de classes hoje. Então nós temos que disputar projeto, temos que disputar ideias com as massas. Porque o fascismo está disputando conosco os valores, as ideias. E isso é fundamental. Daí também, nessa disputa ideológica, serão fundamentais nós recuperar os instrumentos culturais.
Nós temos que chegar nas massas pelo coração. É aí que as massas vão nos entender. Como é que as igrejas evangélicas fazem para convencer? Não, é pelo coração, não é pela lógica dialética. Entendeu? Então nós da esquerda, e está aqui um grande cineasta, em homenagem a ele digo isso também, nós da esquerda temos que recuperar os instrumentos culturais, a música, o teatro, o cinema, né? As atividades públicas que vão ganhando as massas para a disputa ideológica, as redes sociais, etc. e tal. Por último, nós refletimos que para fazer essa luta ideológica e para manter a militância aglutinada e de forma unitária, o instrumento de Comitê Popular se revelou, nesses 6 anos de derrota, um instrumento fantástico. Como é que nós fizemos a resistência para o Lula livre? Com comitês. Tá bom, o MST, por obrigação, botamos lá 500 militantes todo o tempo na frente da cadeia. Isso era obrigação nossa. Mas a grande rede que se criou pelo país inteiro, que fazia um mutirão, que mandava mensagens, que criou essa sinergia para libertar o Lula, foram os comitês Lula Livre, que se organizaram em centenas de cidades. E às vezes iam lá visitar em Curitiba. Depois o Fora Bolsonaro se repetiu isso. E agora na campanha também. Vocês sabem, não quero criticar ninguém, as eleições não se ganha mais na televisão. Não adianta mais pagar publicitário, Sônia. Não serve para nada, só gastam o dinheiro do fundo partidário. O que se disputa a eleição é nas ruas. É no ganhar, é luta ideológica, é no tete-a-tete, que foi feito com os comitês, de forma atomizada, sem muita coordenação geral, mas foi feito o trabalho fundamental que era preciso. Então nós queremos agora, para terminar, repotencializar esse instrumento que são os comitês. Para quê? Para defender o governo Lula, para fazer a luta de massas e para construir as mudanças que esse país precisa. Muito obrigado pela atenção.